A notícia explodiu, né? Caiu como uma bomba no mundo todo. Nicolás Maduro, depois de mais de uma década no poder na Venezuela, foi capturado. Uma operação americana. Foi um choque para milhões de venezuelanos, tanto os que ficaram quanto os que saíram, foi um momento de catarse, né? As fontes que a gente tem aqui descrevem cenas de celebração mesmo. Sim, de choro, de esperança, a esperança de quem sabe poder voltar para casa. Mas é aqui que a história começa a ficar interessante. A reação de vários líderes aqui na América Latina foi outra, foi o oposto. Completamente o oposto. Em vez de celebração, a gente viu notas de repúdio. No lugar do alívio, uma indignação quase que ensaiada. E essa dissonância toda é o ponto de partida da nossa análise hoje. Porque não faz sentido à primeira vista, né? Não faz. Se a prisão de uma figura acusada de crimes seríssimos, crimes contra a humanidade, narcotráfico, se isso é uma vitória para a democracia, por que raios alguns dos principais líderes da esquerda na região, incluindo o presidente do Brasil, reagiram como se tivessem perdido um pilar do seu projeto político? Exato. É convicção ideológica, uma defesa cega da tal soberania. Ou, como as fontes da oposição estão sugerindo, é algo muito mais visceral. É medo. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Nas reações, nas teorias e no que pode ser não só a queda de um homem, mas o início de um verdadeiro terremoto político em todo o continente. Ok, então vamos montar esse cenário. É um quebra-cabeça de duas peças principais. Isso. De um lado, como eu falei, a reação popular. Euforia. E do outro, essa enxurrada de comunicados oficiais de vários governos. É como assistir a dois filmes ao mesmo tempo, né? E a lista de governos que condenaram a ação é o quem é quem da esquerda que governa a América Latina hoje. Cita aí pra gente. Olha, as fontes listam Gustavo Petro na Colômbia, Gabriel Boric no Chile, Cláudia Sheinbaum no México e, claro, o presidente Lula aqui no Brasil. E o padrão do discurso é o mesmo? É muito parecido. A nota do governo brasileiro, por exemplo, é uma peça de diplomacia clássica. Fala em preocupação, defende soberania, multilateralismo. Mas, como os analistas apontam, o texto se esquiva do principal. Ele não menciona o porquê da prisão. Nenhuma palavra sobre as acusações de narcotráfico, sobre as violações de direitos humanos. É um silêncio que fala muito. Fala altíssimo. E aí, para contrastar, vem o presidente da Argentina, o Javier Milei. Que não foi nada diplomático. Zero. Ele não soltou uma nota. Ele publicou um vídeo e, nas palavras dele, Maduro é um narcoterrorista. E ele celebra a prisão como uma vitória da liberdade. E ele ainda chama outros países a fazerem o mesmo. É uma rachadura exposta no meio do continente. Exatamente. E isso nos leva a um debate fascinante que as fontes exploram muito bem. O que é soberania nesse contexto? Certo. O argumento oficial desses governos é o princípio da não intervenção. É um pilar histórico, né? Criado para se proteger dos Estados Unidos, principalmente. Entendi. A questão que os críticos levantam é: onde que termina a defesa da soberania de um país e onde começa a defesa da impunidade de um regime? Boa pergunta. A oposição a esses governos diz que a soberania que eles defendem não é a do povo venezuelano. É de um clube político que se protege. As fontes trazem alguma outra visão? Alguém que diga que isso é só a diplomacia brasileira sendo diplomacia, por exemplo? Sim, alguns analistas mencionam essa tradição do Itamaraty, de não interferência. É um ponto válido. Porém, outros apontam que essa tradição é meio seletiva, sabe? O mesmo rigor não foi aplicado em outras crises na região. E é essa inconsistência que alimenta outra teoria, a teoria do medo. Um congressista brasileiro chegou a chamar de medo desproporcional. E aí a gente entra nos bastidores. Medo do que exatamente? Medo do que acontece quando um aliado, um guardião de segredos financeiros e políticos de todo um eixo de poder, é colocado numa sala de interrogatório nos Estados Unidos. O cálculo é muito simples e as fontes deixam isso claro. Maduro pode pegar prisão perpétua. O incentivo para ele colaborar, em troca de uma pena menor, é gigantesco. E colaborar, nesse caso, significa? Significa abrir o cofre.
Entregar nomes, rotas de dinheiro, gravações, documentos. É o fim de um projeto político continental. Mas isso soa como algo inédito? Já aconteceu algo parecido antes que justifique esse pânico todo? Sim, e esse é o ponto-chave que as fontes batem muito na tecla. O precedente se chama Hugo Carvajal. O Elpólio Carvajal. Exatamente. O cara foi chefe da inteligência do Hugo Chávez por uma década. Ele não era um peão nesse tabuleiro. Ele era o guardião dos segredos. E ele foi extraditado para os Estados Unidos, certo? Certo. Em 2021, ele fez uma delação que foi uma explosão. E o que ele disse de tão grave? Uau! Carvajal alegou com detalhes que o narcotráfico na Venezuela não era só para enriquecer general. Era tipo um caixa 2 gigante para financiar campanhas de aliados de esquerda em toda a América Latina. Uau! E ele deu nomes, citou especificamente Lula, Evo Morales na Bolívia e outros. Na época, trataram como palavra de criminoso. Só que agora... Agora o pânico é que Maduro não só confirme o que o Carvajal disse, é que ele traga as provas. Ele era o presidente, ele que assinava os papéis, sabe? Esse efeito dominó pode atingir outros países também, né? O roteiro não se aplica só ao Brasil. Exatamente. E isso explica por que as reações são tão complexas. Pega o caso do Chile, por exemplo, que as fontes acham bem interessante. O Boric. Isso. Antes de ser presidente, o Boric era um crítico duro das violações de direitos humanos na Venezuela. Ele chegou a bater de frente com a esquerda mais radical chilena por causa disso. E por que essa cautela toda agora, então? Política interna. Para governar, o Boric depende de uma coalizão que tem o Partido Comunista, que é um aliado histórico incondicional do chavismo. Ah, entendi. Se ele condena com muita força a prisão de Maduro, ele pode implodir a própria base de governo. É um equilíbrio delicadíssimo. É um malabarismo entre o que ele acredita e o que ele precisa para sobreviver politicamente. E na Colômbia com o Petro? Na Colômbia a coisa é igualmente complicada. O Petro, que é ex-guerrilheiro, tem uma relação histórica com a esquerda venezuelana. E tem a fronteira, né? A fronteira é um barril de pólvora. Totalmente. Migração, comércio, grupos armados. Para ele, ter um canal aberto com quem estiver no poder em Caracas é uma questão de segurança nacional. As fontes sugerem que a reação dele é tanto ideológica quanto muito pragmática. Ele não pode se dar o luxo de romper. Entendi. Então cada país ali tem seu próprio cálculo de risco, mas o epicentro do tremor parece ser o Brasil mesmo, né? Pela dimensão da relação toda. Sem dúvida. E aquela delação do Hugo Carvajal, ela nos leva direto para acusações ainda mais concretas que já existem aqui, na justiça brasileira. O material que a gente analisou traz um trecho de uma delação premiada, já homologada, da marqueteira Mônica Moura. Essa delação é famosa. E o que ela descreve é coisa de filme. Espera um pouco. Uma delação validada pela justiça? Isso é muito forte. O que ela conta exatamente? Ela descreve em detalhes. Diz que ia pessoalmente ao Palácio de Miraflores, em Caracas, e recebia malas de dinheiro, dinheiro vivo, das mãos do próprio Nicolás Maduro. Meu Deus. Ela fala em valores altíssimos, tipo $800 mil de uma vez só. E segundo ela, esse dinheiro era pagamento por fora para serviços de marketing. E ela cita que parte dos serviços envolvia a equipe de um ex-ministro do Lula, o Franklin Martins. Malas de dinheiro entregues pelo presidente no palácio. Isso, mesmo que seja só uma alegação num processo, já tem um peso político absurdo. Exato. E as fontes puxam esse fio para um novelo muito maior. Os contratos das empreiteiras. Isso. Odebrecht e outras. Contratos bilionários na Venezuela financiados com dinheiro do BNDES. Obras que muitas vezes nem foram concluídas, mas o dinheiro foi pago. A Venezuela hoje tem uma dívida gigante com o Brasil por causa disso. Então o argumento dos críticos é que não era só afinidade política. Não era. Era um emaranhado de relações financeiras, estratégicas, que agora corre o risco de ser totalmente exposto. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. O que isso tudo significa para o cenário político de agora? A gente está em ano de eleição municipal aqui, que é sempre um termômetro, né? Se a gente conectar todos os pontos, o impacto pode ser gigantesco. As fontes da oposição são unânimes. A prisão de Maduro é talvez o maior trunfo eleitoral que eles poderiam ter em anos. E qual seria a estratégia?
A estratégia é clara. Não precisa que o Maduro seja condenado amanhã. Basta ele começar a falar. A divulgação de trechos de depoimentos, de possíveis provas. Isso pode criar um estrago contínuo na imagem da esquerda durante todo o período eleitoral. É a tática da morte por 1000 cortes. Uma revelação nova a cada semana para manter o assunto quente na mídia. Exatamente. E isso explicaria a reação que uma das fontes descreve como quase desesperada do governo brasileiro. Teria tido uma reunião de emergência no dia da prisão. E a pauta não era Venezuela. Segundo a fonte, a pauta era muito mais pragmática. Como isso vai interferir na eleição brasileira? A partir daí, é uma corrida para controlar a narrativa. E a gente já está vendo essa corrida, né? Com certeza. De um lado, o governo e seus aliados tentando enquadrar tudo como uma questão de direito internacional, uma violação dos Estados Unidos. E do outro lado, a oposição tratando o caso como o desmascaramento de uma organização criminosa continental. É a famosa batalha pela opinião pública. Pois é. Para a esquerda, é o risco de ver um pilar simbólico virar seu maior passivo. Para a direita, especialmente a de figuras como Milei, é a chance de ouro para consolidar um novo bloco de poder. A prisão de um homem em Caracas pode, de verdade, redesenhar o mapa político de um continente. Então, no final das contas, essa história toda deixa muito mais perguntas do que respostas. Parece que o que começa a se desenrolar agora é menos sobre o passado de um regime que caiu e mais sobre o futuro de vários outros que ainda estão de pé. Exato. As fontes que a gente analisou hoje pintam um quadro bem claro. Os discursos oficiais, de diplomacia, soberania, isso pode ser só a ponta do iceberg. A história de verdade é a dos bastidores, das alianças financeiras, dos segredos compartilhados que agora podem vir à tona. E a pergunta que fica, a mais provocadora, não é só o que o Maduro fez, o que ele sabe, mas sim o que ele pode provar. E, talvez mais importante, o que ele vai estar disposto a contar para salvar a própria pele. O que está em jogo não é só o destino dele, é a sobrevivência de todo um projeto de poder na América Latina.